Qual o tema da nossa mensagem de hoje? Refletindo sobre a prática do jejum. Eu quero preparar a igreja para os 21 dias de jejum e oração. É um assunto que a gente precisa nos preparar para uma campanha como essa. Estamos iniciando amanhã os nossos 21 dias. Está na tela os nossos livros. E eu espero que você participe dessa campanha. O livro esse ano, o tema é Cuidando do Coração. Então ele vai falar assim para nós, as amigas do coração e as inimigas do coração. Eu dei uma folheada assim só no livro, não li o livro inteiro. Mas, por exemplo, ele fala amiga do coração, o perdão. Amigo do coração, a gratidão. Inimiga do coração, fofoca, inveja. Então, cada dia é uma amiga, outro dia é uma inimiga. No outro, amiga, no outro, inimiga. E assim, nós vamos caminhando 21 dias. Então, o livro, você vai estar lendo na sua casa. Começamos amanhã o livro, dia 6, primeiro capítulo. E nós vamos durante 21 dias estudando. 4 formas de participar dessa campanha. 4 formas. A primeira forma, solitude. O que é solitude? É você separar-se para ler o livro. Não leia o livro no barulho. Não leia o livro com pressa. Não pegue assim, vou ter que ler porque eu não li hoje, lê 1 minuto, já leu e não absorveu. Não foi proveitoso. Porque o pastor Rodolfo Montosa, quem já estudou um livro dele, aqui na igreja, sabe do conteúdo que ele traz nesses livros. Não é um livro para você ler em 1 minuto, um capítulo em 1 minuto. Ele tem muitos versículos da Bíblia que ele cita e não vai dar, ele só dá referência, ele não cita o versículo. Então você tem que pegar a sua Bíblia e ele tem que ler. E isso é legal, porque você vai estar com um livro na mão e a Bíblia em outra mão. Então você precisa tirar um tempo para você ler. Combine com a sua família, não sei. Pastor, eu tenho, lá em casa é uma creche, é 3 filhos. Eu não sei, cara, que eles dormem. Será que eles dormem, pelo menos, um pouquinho? Será que eles dão um descanso, um silêncio depois da meia-noite? Então, não sei. Cada um é cada um, cada casa é uma casa. Tem gente que gosta de acordar cedo. Tem gente que não consegue acordar cedo. Então, eu não vou, assim, obrigar você a nada. Eu quero que você entenda o seu ritmo, a sua família, o seu tempo. Eu quero que você possa pensar na solitude. Sabe o que é solitude? É você se reservar. É você sair do ambiente. É você ir para o teu quarto, fechar a porta, como disse Jesus. Eu sei que não é fácil, mas eu creio que é preciso. A solitude. Não tem como você ler o livro assistindo Jornal Nacional. Não tem como você ler o livro assistindo a série. Não tem. Não tem como você ler o livro e zapeando no Facebook. É perder tempo, irmãos. É não fazer uma coisa nem outra. É dividir a atenção. Então pense, olha, faça um compromisso. Sem devocional, sem rede social. Rima. Sem devocional, sem rede social. Ou seja, eu vou fazer de manhã a minha leitura do livro. Então, enquanto eu não terminar a leitura, eu não vou abrir meu WhatsApp. Eu não vou abrir meu Facebook, porque você abrir o WhatsApp já foi 15 minutos que você não sai dele. Do Facebook é a mesma coisa.
Então fala, não, eu primeiro vou fazer o prioritário, que é a minha vida devocional, que é a minha comunicação com Deus, meu relacionamento com o Pai Celestial, que eu estou me entregando a Ele na leitura, estou refletindo na palavra de Deus, estou meditando no assunto, transformando a minha vida, deixando que aquelas palavras da Bíblia e do livro mudem o meu temperamento, o meu pensamento, a minha inveja, a minha ingratidão, o meu egoísmo, sai daquilo de mim logo pela manhã. Então, é importante que você desenvolva nesses dias a solitude, silêncio, tranquilo, escolha um lugar da sua casa que você gosta de ficar sozinho e se reserve. Se for 10 minutos, mas se for 10 minutos bem proveitoso, vale a pena. Agora, se você tem 4 horas e você não faz nada nas 4 horas, perdeu as 4 horas. O que mais que tem que ter nessa campanha? A meditação. Meditar é mais do que ler. Meditar é refletir no que está lendo. Então, quando você for para a Bíblia, que são as referências que o pastor Rodolfo vai trazer cada capítulo, abra a Bíblia mesmo. Leia a Bíblia. Talvez é tempo de você pegar a Bíblia impressa, para você sair um pouco do celular e das tentações das redes sociais. Vá lá, grife, anote, sublinhe na Bíblia algum versículo que você fala que Deus mexeu com você, trouxe no seu coração uma luz, um ensino. Então você pode meditar na Bíblia nesses dias, não só ler, mas meditar. A terceira forma de você participar é com a oração. Não é só para você ler e nem só para você meditar, é para você também orar. O que é orar? Oração é um caminho de várias mãos. Você pode, por exemplo, agradecer a Deus. Você pode pedir. Você pode confessar. Você pode adorar. Você pode interceder. Então coloque também a oração em sua campanha. Oração. Faça uma lista de pessoas. Faça uma lista de nomes. Coloque a sua família, coloque a igreja, coloque os seus parentes que ainda não receberam a Cristo, coloque a sua célula, todos os integrantes da sua célula, ore. Fala para Deus o nome delas. Fala, Deus, eu oro pelo fulano, pela ciclana, pelo beltrano, o que está doente, o que pediu saúde mais uma vez na célula, por aquele motivo. E você vai falando para Deus. Isso é oração. Coloca uma música, coloca um fone e adore. Deixa a música entrar dentro de você, na sua mente. Ore, adore. E a quarta forma é o jejum, que é o que eu vou estar falando aqui hoje mais específico, porque talvez tenha pessoas aqui hoje que nunca participaram dessa campanha de 21 dias ou de 40 dias, e muitas vezes não sabem nem o que fazer nessa campanha. E talvez você que já fez tantas vezes, mas ainda não sabe o que vai fazer esse ano, está em dúvida. Quem sabe você vai ter uma luz aqui do Espírito Santo no seu coração, um sinal, uma paz, e dizer, não é isso que o pastor comentou agora que eu vou fazer, tocou no meu espírito aqui, é de Deus esse assunto. Então eu vou falar aqui agora mais com vocês sobre a questão do jejum. Refletindo mais sobre o jejum. Irmãos, quando a gente vê a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente para enfrentar problemas, desafios, adversidades. O jejum é uma disciplina espiritual bíblica. Então eu quero falar algumas coisas com você aqui. Primeiro, o que é o jejum?
vamos falar do jejum, não é o jejum espiritual, o jejum comum. Você, por exemplo, você vai fazer um exame de sangue, o médico fala assim, olha cara, seu colesterol, eu quero ver a sua glicose, eu quero ver se você tem diabetes, se a pressão está alta, quero fazer um check-up. O que ele fala para você, você vai ter que fazer o quê? Ficar 6 horas, 8 horas sem comer nada, para fazer o exame no dia seguinte. Tem alguns exames que tem que ficar 12 horas, às vezes, sem comer nada. Às vezes tem exames que nem líquido não pode ir algumas horas antes do exame. Você sabe disso. Isso é jejum. O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período. Isso é a definição de jejum no Google, no dicionário. E o jejum, ele é praticado em todo o planeta. Por exemplo, os muçulmanos, eles têm um mês lá chamado mês de Ramadã, que eles fazem um jejum no mês inteiro. O país inteiro, todas as religiões, todos os países que seguem a religião, eles fazem aquilo lá. As cidades. E eles ficam do nascer do sol até o pôr do sol durante o mês de Ramadã sem comer nada. Multidões. Então o jejum, ele é algo que a gente lida na sociedade aí. E nas outras religiões. Não sei se você sabe, mas o Gandhi, uma grande figura histórica, Gandhi, ficou 21 dias sem comer uma vez. 21 dias sem comer, só tomando água. E no Guinness Book, a pessoa que ficou mais tempo sem comer não foi por motivo de fé, mas foi de protesto, ou para bater um recorde. Ele ficou 52 dias sem comer. 52 dias, quase morreu. Então o jejum, esse é o jejum que a gente conhece aí da saúde, da medicina, do exame de sangue, até mesmo hoje para os que são adeptos a dietas, você sabe que hoje há uma linha aí hoje que fala do jejum intermitente. É comprovado isso já aí, o prêmio Nobel, de que é bom você ficar sem comer durante um período do dia. Isso era totalmente criticado. Hoje já tem uma linha e alguns nutricionistas que acreditam nessa forma. E diz que é saudável para as células. Então isso é o jejum aí da medicina, enfim. Mas eu quero conversar com vocês aqui o que é jejum espiritual. O jejum que nós estamos propondo aqui. Que não é só questão de comer ou não comer, não é questão de dieta. É uma questão de fome de Deus. Jejum é fome de Deus. Jejum é vontade de estar mais perto de Deus. O jejum é você dizer, Deus, eu quero não comer o pão da terra, como diz lá em Deuteronômio, Jesus citou em Salmo 91, nem só de pão viverá o homem, mas das palavras que procedem da boca de Deus, toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso assim, pessoal, já vou adiantar aqui uma dica que está lá por frente. Não adianta assim você jejuar e você não orar. Pastor, eu estou de jejum. Aí você naquele tempo de jejum, você não orou, você não louvou, você não adorou, você não leu o livro, você não leu a Bíblia, não fez nada, só ficou de jejum. É um jejum normal. Vai doar sangue então no outro dia, ponto, resolveu. Doar sangue não, né? Tirar sangue para ver se está tudo bem com sua saúde. Porque você fez um jejum o quê? Comum. Não foi um jejum de fome de Deus. Por isso que talvez você não vai precisar ficar 21 dias sem comer. Talvez nem que você nessa campanha toda, você fique um dia na semana só, durante 3 semanas, deu 3 dias. Mas que nesses 3 dias que foi talvez um sábado, ou um domingo, ou um feriado, que você dedicou aquele tempo para Deus, valeu demais já. Valeu demais. Porque você não foi simplesmente ficar sem comer, mas foi fome de Deus. Fome de Deus. Eu quero estar com Deus.
Eu quero estar na presença de Deus. Eu quero me consagrar a Deus. Então que você pense isso. Qual o seu verdadeiro objetivo? Ah, pastor, meu objetivo nessa campanha é perder 10 quilos. Qual o tipo de jejum que você está fazendo? E irmãos, eu creio que Charles Spurgeon, que foi um grande avivalista, ele diz que os tempos mais gloriosos que a sua igreja em Londres viveu foram os períodos que a igreja se dedicou em jejum e oração. Então eu não tenho dúvida que todas as vezes que nós nos reunimos em uma campanha de jejum e oração, Deus pode fazer coisas novas em nosso meio. Deus pode trazer vida ao que está morto. Deus pode nos despertar. E nós precisamos de um constante despertamento. Nós não estamos aqui nessa campanha de jejum buscando carro novo, casa própria. Não. Deus pode até dar isso. Mas o nosso principal objetivo nessa campanha é fome de Deus. Fome de Deus. E o que não é jejum, né? Desculpa, o que não é jejum, eu já disse, não é penitência, não é pagar pecados, não é greve de fome, não é barganha, não, nada disso. Não é para ser visto, né? Como diz os fariseus lá, né? Jesus falou, lava o rosto. Não é para você ficar assim, chega na hora do almoço, né? Você chega assim, eu estou tão fraco, estou de jejum, né? Não é para isso. Não é para ficar falando para as pessoas. Ou ficar, não, eu sou tão espiritual, eu sou o cara, porque eu jejuo. Também não é para isso. Motivos para o jejum. Motivos para o jejum. Eu quero dar aqui para vocês 7 motivos para você jejuar. Qual que é o primeiro? Sinal de arrependimento. Eu quero dar um versículo por tópico. Vamos ler juntos? Deuteronômio 9:18. Prostrado estive perante o Senhor, como dantes, 40 dias e 40 noites, não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Isso aqui, quem está falando isso aqui foi Moisés. Depois de Arão fazer um bezerro de ouro, ele diz que fez um jejum para arrependimento, para se arrepender do vosso pecado. E o pecado não era nem dele, né? Então, se você está arrependido, se você está arrependido do que você fez ontem no sábado, quem sabe aí você começa amanhã uma campanha de jejum, de arrependimento. É um motivo. O que mais? Motivos de luto. Vamos ler o texto de 1 Samuel 31:13. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Aí foi o seguinte, foi a morte de Saul. Quando Saul morreu, os seus discípulos jejuaram 7 dias. Diz a Bíblia. Talvez pessoas estão de luto ou querem ficar sem comer porque estão sofrendo, querem ser curadas, serem tratadas, serem consoladas, querem serem restauradas, precisam de um consolo muito superior a talvez de um ombro amigo, precisa ser algo espiritual.
E elas estão se propõem nesses dias de luto a jejuar, dizer: Deus, consola minha vida, minha família. Estou sentindo falta do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos que eu perdi. E só o Senhor para me ajudar. Eu vou jejuar, eu vou ter fome de Deus, eu vou me quebrantar para Deus me ajudar a vencer esse momento. Também é uma forma bíblica que está registrada aí em Samuel. Momento também de intercessão. 2 Samuel 12, disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi, depois daquele caso com Batseba, a criança adoeceu. E Davi fez o quê? Jejuou. Davi foi jejuar, foi orar. Ele diz aqui: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque quem sabe Deus se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Ou seja, ali eu coloquei outro texto, em Salmo 35:13: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Estando eles enfermos. O jejum pode ser usado também para você orar por uma pessoa que está doente. Talvez a sua família está passando por problema de enfermidade. Vocês podem colocar um propósito desse jejum pela saúde dessa pessoa. Vocês podem combinar a família estar jejuando por esse propósito, por esse fim, com esse objetivo, para que Deus venha restaurar aquela pessoa. Também está na Bíblia esse caso, essa referência. O que mais? Vamos ler juntos? Em tempo de preocupação. A referência é o caso de Josafá. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. A história de Josafá é que ele estava com medo do exército inimigo. Então ele apregoou um jejum. Ele teve medo. Talvez você está com medo de alguma coisa. Talvez está com medo do futuro. Medo, pastor, eu estou na faculdade, mas o mercado de trabalho parece que não tem vaga. Está com medo. Incertezas, indefinições no coração, de não sei se peço conta, se não peço, não sei se aceito uma proposta, não sei se mudo de cidade, não sei se vendo um imóvel. Tantos motivos, tantos medos. Apregou em um jejum. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus orientação. Pelo casamento que não está bem, pelos filhos que não estão bem. Tantos motivos. Cada um sabe aonde o calo aperta. Discernimento das situações. Daniel 10. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Aí vem o verso 12 para a gente entender o contexto, que o porquê é discernimento. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas suas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Deus manda um anjo em favor de Daniel, porque ele aplicou o coração, ele se humilhou perante Deus. Por 3 semanas, Daniel pediu a Deus discernimento espiritual, sabedoria. E Deus respondeu a Daniel.
para o cumprimento de uma missão. Esdras 8:21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz, para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Ele queria ter uma jornada feliz. Então o que ele fez? Apregoei um jejum, para o que? Cumprir a missão. Mais um motivo na Bíblia. E o último motivo, a Esther, quando jejuou pela sua nação. Vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. Nossa nação, gente, nosso país, precisamos estar orando, jejuando pela nossa nação. Então, eu estou mostrando para vocês aqui como a prática do jejum é bíblica. Quais são os motivos na Bíblia para jejuar, para você se preparar para amanhã começar esse tempo com a gente. O tempo para o jejum, interessante. A Bíblia fala de pessoas que jejuaram um dia. Está lá registrado em 1 Samuel, foi quando lá Saul na batalha, diz que naquele dia eles não podiam comer na batalha, e Jonatas comeu depois, não sabia do aviso. Uma noite, o rei lá, no capítulo 6, não lembro qual rei, que tem 3 ou 4 reis na história de Daniel, mas tem um rei que uma noite lá, ele não comeu e não teve festa, ele queria silêncio e ficou de jejum. Mas também ficar de jejum uma noite é fácil, né, gente? Ah, pastor, eu vou fazer jejum. Ah, é à noite. Uma noite. 3 dias completos, aí já é mais substância, né? Foi Esther. 7 dias. 7 dias foi aquela história dos servos de Saul. 21 dias foi o Daniel. 40 dias foi Moisés e foi Jesus. Então estou mostrando para vocês as referências da Bíblia, de como o jejum pode ser feito de várias formas. Então, numa campanha, por exemplo, de 21 dias de jejum, você pode, de repente, não precisa fazer os 21 dias, você pode fazer uma vez na semana. Você escolhe, você decide. O jejum pode ser, interessante isso aqui, na Bíblia, o jejum pode ser coletivo ou individual. Joel fala de um jejum, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Isso foi um jejum coletivo ou individual? Vocês estão vivos, gente? Isso foi um jejum coletivo ou individual? Ah, bom, quem está em dúvida? E tem uma história de Jonas, que fala lá, os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Também ali pessoas jejuando, do menor até o maior, cada um ali jejuando. Não estavam numa assembleia, pessoas jejuando. E o caso individual foi o Neemias. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ali foi coletivo ou individual? Individual. Eu estive jejuando e orando. Então você, às vezes, o seu dia do seu jejum, talvez não é o mesmo dia do meu. Talvez cada um vai ter um dia. Mas talvez tenha algum dia que vai combinar um dia da sua família, que 2 pessoas estarão no mesmo dia. Não importa se é coletivo, se é individual. Estamos convocando a igreja a uma campanha de 21 dias coletivo.
mas você pode também escolher o seu dia. Interessante isso aqui, ó. Jejum de alimentos ou de atividades. Achei interessante. 2 Samuel 12,16 fala: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Interessante assim, que ele não fez nenhuma atividade naquela noite, ele ficou prostrado. Quem sabe aí 21 dias sem academia? Agora eu vou falar uma coisa que vai doer nessa. 21 dias sem futebol? Aí a mulher vai dizer: glória a Deus, pastor. Para Deus você não pode fazer isso? Para Deus, entregar a Deus 21 dias do futebol? Né? Então é uma possibilidade. Gente, eu estou dando ideias. Se Deus tocar no seu coração, você aplique aí os 21 dias. Se Deus falar: cara, é isso que eu quero de você, eu quero futebol mesmo. Você está arrumando muita confusão, você está chegando em casa machucado, você está exagerando, então é isso que eu estou te pedindo. Então você já sabe o que você vai fazer. E o jejum parcial, ele pode ser parcial ou pode ser total. O exemplo está lá no Daniel, que diz lá Daniel que manjar não comi, nem carne, nem vinho, né? Entrar na minha boca, nem me ungir com óleo, até que passaram 3 semanas. Aqui Daniel, possivelmente ele comeu só verduras e legumes, né? Ele não comeu carne nem vinho, os manjares, né? Então foi possivelmente um jejum parcial. O da Esther, né? O da Esther foi total, porque está lá na tela, que ela diz assim: nem bebais e nem comais. Nem bebais e nem comais. Pessoas na Bíblia que jejuaram. Eu vou dar aqui, deixa eu ver quantos aqui para vocês. Vou dar aqui rapidamente, vou só passando. 8 pessoas que jejuaram na Bíblia. Primeira delas, quem que é? João Batista e seus discípulos. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Interessante, né? Eles foram questionar Jesus, né? Agora, eles esqueceram que Jesus jejuou 40 dias. Esqueceram disso? Mas enfim, fariseu era aquele povo que queria só incomodar o mestre. Mas diz ali que os discípulos de João estavam jejuando. Então João Batista jejuava, os seus discípulos jejuavam. Jesus jejuava, os seus discípulos jejuavam. Quem mais que jejua na Bíblia? Esse é o cara, Jesus Cristo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias. Nada comeu naqueles dias. Jesus Cristo. Sabe um homem também que jejuou muito? Quem foi? Apóstolo Paulo, gente. Olha o que diz Coríntios 11: em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Em jejuns, muitas vezes. Em frio e nudez. Apóstolo Paulo fez muito jejum. O livro de Atos registra que quando ele e Barnabé foram separados, jejuaram e oraram e impuseram as mãos sobre eles. Moisés também é o outro exponencial, fez 40 dias também, esteve 40 dias e 40 noites. E diz a Bíblia que ele não comeu pão e nem bebeu água. Eu não sei como ele conseguiu. E foi tanta glória que esse cara teve que eu acho que ele nem viu passar esse tempo, porque ele, quando ele descia, ele desceu com um véu no rosto. Porque as pessoas não podiam nem olhar no olho dele, nem na cara dele, nem no rosto dele, tanto que resplandia a glória de Deus. E nesse momento ele falou: Deus, eu quero ver a tua glória. Deus falou: Moisés, se eu mostrar, você não sobrevive. Vou passar na fenda da rocha. Que experiência que Moisés viveu com Deus. A Esther
também foi uma pessoa na Bíblia que jejuou, já contei aqui o caso dela. O país dela estava numa crise, o povo dela, no caso, estava numa crise, estavam condenados à morte. E o seu tio Mardoqueu, né, fala para ela: Esther, você precisa fazer algo, você precisa falar com o rei. Então ela decide se preparar antes de falar. Ela primeiro faz um jejum, depois ela vai falar com o rei. E ela diz: se perecer, eu pereci. Se perecer, eu pereci. Josafá é o 6º personagem da Bíblia que eu quero citar aqui hoje, que ele estava correndo o risco de ser vencido pelos moabitas e amonitas. Ele apregoou um jejum. Foi um homem também na Bíblia que registra um grande milagre, inclusive. Ele fala assim, é muito bonito o texto, fala assim: Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, diz 2 Crônicas 20:12, ali é o 23, o 20:12 ele fala assim: os nossos olhos estão postos em Ti. Daniel é o 7º personagem que eu estou citando aqui, que também jejuou. E por último, a igreja primitiva, os primeiros discípulos, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, né, que é o Paulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, a igreja primitiva, o livro de Atos, eles já tinham o costume de jejuar e de orar. Estou indo para o final. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O jejum não muda Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O jejum não vai mudar Deus. O jejum vai mudar você. Qual que é a imagem ali? É de um oleiro. Gente, Deus é o mesmo. Quem tem que mudar somos nós. Quem tem que conectar aos seus projetos, seus planos, somos nós. Não, pastor, eu vou fazer um jejum forte, porque eu tenho fé que esse jejum forte eu vou passar meu cartão lá vai zerar a minha dívida. Aí você vai zerar a sua dívida, daqui um mês você faz outra dívida. Não, porque eu tenho fé que eu vou emagrecer nessa campanha de jejum. Vou segurar as calças que eu vou emagrecer. Aí se você não aprender a comer direito. Jejum muda a gente. Jejum nos humilha. O jejum nos põe na dependência de Deus. O jejum não torna Deus mais bondoso ou mais misericordioso, não. O jejum está diretamente relacionado a nós. Até a própria aceitação de um fato de uma doença. De saber que Deus pode curar e também que Ele não pode. Não que Ele não pode, que Ele não queira curar. E se Ele não quiser, Deus é bom. E eu aceito a sua vontade. Você acredita nisso? Esse dia eu conversava com a Bel, de um jovem admirável, o Juninho Batera. E ele tem uma doença grave. E todas as vezes que a gente conversa com ele, ele diz: eu creio na minha cura. E ele continua servindo a Deus do mesmo jeito. Mas a cura não chega. A cura não vem. Mas ele diz: Deus é bom. E Deus é Deus. E ele continua feliz, trabalhando e doente. Porque Deus é Deus, gente. Deus é bom. E às vezes Deus tem propósito nas coisas. Inclusive no sofrimento. A gente não entende. Mas quem sabe no jejum a gente vai entender. Agora você pode pedir a sua cura. Mas jejum muda a nós e não a Deus. Eu já falei sobre isso aqui, vou
repetir, jejum e dedicação a Deus. Não faça um jejum sem dedicação. Não faça um jejum relaxado. Não faça um jejum sem louvores. Não faça, melhor que não faça. Ou faça menos, mas com mais compromisso, com mais atenção, com mais entrega. Não vá trabalhar e fica de jejum o dia inteiro e naquele tempo você nem falou com Deus. É um jejum de regime isso. É um jejum de dieta. Talvez deixe um jejum para um dia mais de final de semana, para que você tenha um tempo mais intenso. Cuidado com o jejum prolongado. Vocês estão percebendo aqui que eu não estou incentivando ninguém a ficar de jejum 21 dias. Não estou falando isso. Não é para ter nenhum exagero. Não gostaria de visitar ninguém no hospital. Pastor, estou no hospital, o que foi? Passei mal no jejum. Não é brincadeira, gente. Nosso corpo, ele precisa saber os seus limites. Cada pessoa é cada pessoa. Cada imunidade é uma imunidade. Cada um tem os seus limites. Você tem que reconhecer o seu corpo. Se você tem uma saúde frágil, se você é um idoso, se você está gestante, você não vai fazer um jejum prolongado. Você não pode fazer um jejum prolongado. Você tem diabetes, você não pode ficar muito tempo sem comer. Então, eu vou dar algumas sugestões aqui, ó. Aí você vai refletindo. Por exemplo, 21 dias, como eu disse, escolhe um dia na semana. Então, nesses 21 dias eu vou ler o livro Solitude. Vou ter a solitude, vou ter a oração, vou ter tudo certinho, mas um dia na semana eu vou jejuar. Mas aí jejuar com vontade e com dedicação. É uma sugestão. Ah, pastor, mas eu quero nesses 21 dias tirar o meu café da manhã. Beleza, tira o seu café da manhã, mas procure inserir no seu período da manhã a solitude, a oração. Vá no carro ouvindo músicas cristãs, vá se alimentando da palavra. Então você pode ficar, por exemplo, 21 dias sem tomar café da manhã, ou seja, da meia-noite ao meio-dia, é 12 horas. Você não vai, se você tiver uma boa saúde, você ficar 12 horas sem comer, não vai morrer. A não ser que você chegue no almoço e faça um bom almoço. Aí você está legal, fazer um bom almoço está legal. Outras pessoas preferem ficar sem jantar. Então elas tiram um jantar durante 21 dias. Então fica das 18 até as 6 da manhã. Então ela toma café, por exemplo, ela acorda, toma café, ela almoça, aí 5 horas ela faz um lanche e encerra. Não come nada até meio-dia, até 6 da manhã quando acorda, até o nascer do sol. É um jejum da noite. Também uma opção interessante para aqueles que preferem tirar a janta. Também tem o jejum do almoço, eu recomendo uma vez na semana só. Ah, pastor, eu quero ficar sem almoçar, então que seja só uma vez na semana. A domingo, então você toma o café, não almoça, e antes de vir para o culto você janta, por exemplo. Então beleza, aí legal, porque você não almoçou. Agora não dá para você fazer isso, o almoço é a principal refeição que a gente tem. E aí você às vezes pode, no trabalho, sentir mal, ou na escola. Então você precisaria de um acompanhamento com um nutricionista, enfim. Eu já fiquei sem almoçar, é pesado. Por isso estou dizendo para vocês que eu já tive experiência nesse sentido. Indo para o final, podemos falar que estamos jejuando? Ah, pastor, não pode falar que está jejuando, porque se você falar, você quebrou o jejum. Quem disse isso? O que a Bíblia diz é que a gente não pode ficar alardando. Ah, eu estou sofrendo. Agora sua mãe pergunta, vai almoçar, moleque? Ah, mãe, não sei. Não sabe o quê? É que eu não posso falar, mãe, que eu estou de jejum.
Gente, isso aí você não está contando vantagem, você está só esclarecendo a sua coitada mãe que você não vai almoçar hoje, ou que você não vai tomar café hoje, ou que você não vai jantar. Então isso não tem problema nenhum. E até eu quero que a gente mobilize essa semana as células, falemos nas células, podemos conversar, quebra-gelo dessa semana. Qual é o seu propósito de jejum? Por quê? Porque é ideias. Às vezes um fala uma coisa, você, poxa, que legal, eu quero fazer sobre isso. Às vezes o outro fala, eu estou fazendo daquilo, você fala, nossa, que interessante. Eu acho que isso aqui, eu precisava fazer também disso. Então não estamos aqui contando vantagem, estamos compartilhando informações, compartilhando experiências. Diferente é chegar na célula e falar, eu sou mais santo que todos vocês. Ou chegar na célula e falar assim, gente, eu estou tão triste, estou jejuando, é diferente. Olha, pessoas podem colocar nessa campanha de jejum a vida profissional, como eu já falei, o desemprego, saúde, a vida emocional. Pastor, está difícil encontrar a costela perdida, ela está perdida mesmo. Coloca, Deus, eu preciso casar, Deus. Eu quero uma mulher crente, eu quero um varão consagrado. Fala, Terel, fala, Deus. Fala, Deus, eu quero, Deus. Estou numa campanha aqui, tem uns caras aqui na igreja, tem que casar esse povo. Gente, você pode colocar o quê? A vida espiritual. Deus, eu estou num desânimo, Deus, minha vida espiritual, estou desanimado, não estou sentindo mais, estou sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia. Coloca esse tema. Para quem sabe depois dessa campanha vocês têm um renovo, tem um avivamento interior. E a vida familiar, família. E encerro, e já vamos orar finalizando o culto. O jejum moderno. O que é o jejum moderno? Não é o jejum de comida. Por exemplo, jejum de televisão, 21 dias, tira a televisão da tomada, só liga depois de 21 dias, que maravilha. Será que consegue? 21 dias sem ligar a televisão em casa? Deixa eu te falar uma coisa para você se assustar. Quando eu era viciado em televisão. Chegava em casa e ligava a televisão. Não sabia nem o que estava passando. Aí eu fiz uma campanha aqui na igreja, 40 dias de jejum sem televisão. Nós desligamos a televisão. A Bel achou meio maravilha, porque eu que era viciado em televisão. Desligamos a tomada. Quer que eu fale uma coisa para você? Hoje nem televisão não tem em casa mais. Ah, pastor, mas você não assiste? Não, eu assisto no tablet, assisto no celular, assisto aplicativo, os programas que eu gosto, eu busco no aplicativo da Globoplay, enfim, então, mas assim, aquele vício, chegou, ligou, sabe, e você não sabe nem que está assistindo. Jejum de refrigerante. Isso aqui são coisas que eu já fiz e já me libertei, viu, gente? É possível você ficar sem aquela Coca-Cola, sem aquele refrigerante no almoço. É possível, gente. Possível. Diz os estudos que você fica 21 dias, ele adquiriu um novo hábito. Adquiriu um novo hábito. Hoje, você tem uma ideia? Hoje, quando eu tomo refrigerante, me dá queimação. Por quê? Porque você vai se desacostumando a tomar. Jejum de chocolate. Se você gosta muito de chocolate, quem sabe é isso que Deus está pedindo para você. Então você vai decidir o que você vai fazer. Jejum de reclamação, hein? 21 dias sem reclamar, sem murmurar.
Ah, pastor, essa minha mulher precisa fazer. Jejum de músicas mundanas. Jejum de sertanejo universitário. Posso ouvir um glória a Deus? Dá esse alívio para os teus ouvidos. Isso é pornofonia. Só fala pornografia essas músicas. Jejum de Facebook. Talvez você está usando o Facebook de forma exagerada. Está muito na rede, está perdendo muito tempo, não tem tempo para ler a Bíblia. Talvez Deus te pede isso. Jejum de cigarro. 21 dias, pastor, eu não consigo me libertar do cigarro. Quem sabe vai ser agora. Bebidas alcoólicas, videogame, jogos de azar, pornografia. Tanta coisa, gente. Você decide. Vamos fechar os olhos?